E ele faz sua própria função. Ele é responsável também pela sua propriocepção e controla a harmonia dos movimentos da musculatura esquelética. O cerebelo ele é tão interessante que nem assim, os olhos veem, emitem para ele, no caso, o tipo de superfície que vai ter à sua frente, que nem eu botei um degrau, olha, o chão tá escorregadio. E de acordo com que ele faz essa própria percepção dele, é que ele vai desenvolver ou ele vai controlar o movimento que tem que ser executado naquele momento. Às vezes você tá andando, passa no sabão, alguma coisa você escorrega, mas não chega a cair. Por quê? Ele tenta manter esse equilíbrio para que você não venha ao chão. Então, aí a mulher, quando ela anda, costuma ser bem mais sensual. Tem mulheres que rebolam mais, outras rebolam menos. Aquela harmonia de movimento da mulher que os meninos adoram, aquela harmonia, quem faz o controle de todo ele é o cerebelo. Quando eu tenho uma lesão no cerebelo, a pessoa anda tudo desengonçado, não tem movimento, não tem graciosidade, não tem harmonia, certo? Porque eu tive uma lesão no cerebelo, eu não tenho nem equilíbrio de sustentação e mobilidade daquele corpo. Eu mostrei onde que ele fica. O tronco encefálico. O tronco encefálico nós dividimos ele em 3 partes. A ponte, que vai transmitir as informações do cérebro para o cerebelo e do cérebro para o bulbo. Então, ponte, quando eu tenho uma ponte, é para atravessar de um lugar para o outro, né? Aqui ela também faz essa transmissão de atravessar ou de enviar a mensagem de um lado para o outro, certo? Ajuda na respiração junto com o bulbo. Então, se for parar para pensar, tanto que a respiração é importante. Ela não tem como trabalhar sozinha. São vários pontos do sistema nervoso central que auxilia para que aconteça o movimento da respiração, certo? E ela ocorre também pela inversão de lateralidade. O mesencéfalo, o que faz o mesencéfalo? Ele coordena as informações referentes ao estado de contração dos músculos e da postura corporal. Controla visão, audição, movimento dos olhos e também no movimento do corpo. Então, o tronco encefálico, eles ficam naquela parte assim, ó. Tanto a ponte como o mesencéfalo, e agora nós vamos ver o bulbo. Recebe, manda, traz, ajusta, controla, tá muito, diminui, tá pouco, vamos aumentar, para que todo o movimento aconteça com graciosidade, para que todas as informações sejam passadas de forma coerente. E o bulbo? A gente fala que ele é uma medula oblongada, ou seja, uma extensão que controla a respiração, que tem mais do que uma função, ajuda as funções digestivas, da circulação, como da pressão sanguínea, ajuda no processo do reflexo, na tosse, do espirro, ao reflexo e reflexo nós falamos mesmo de corporal e tipo assim, aquela sensação que parece que eu vi um vulto passando. Essa coisa assim que vai acontecer, um autorreflexo, a mulher que tá dirigindo. Mulher, a gente não tem muita noção, mas a mulher assim. Quando tá dirigindo, divisão, sabe, o golpe de mira, a distância do carro, não, vou bater, não vou bater. Homens têm isso melhorado nessa parte do que a mulher, mas ele é mais aguçado o reflexo dele. Aí aqui, ó, o corpo caloso que eu tinha falado lá atrás, que junta os dois hemisférios cerebral, certo? Aí temos o tálamo e o hipotálamo aqui embaixo. E aí aqui, ó, o tronco encefálico, toda essa partezinha do tronco encefálico, a parte superior, o mesencéfalo, a ponte tem que estar no meio, já que ela é para conectar um lado ao outro, então ela fica ao meio. E aqui a parte final é o bulbo, que quando ele termina, a gente pensa que tem a função final dele e acabou. Não, ele não acaba. Aí ele passa a ser medula espinhal para continuar seguindo o seu percurso. Quem aqui vai passar até o final da nossa coluna, certo? Então, aí essa medula ou a coluna, ela é dividida em partes. Nós temos a cervical, a torácica, a lombar e nós temos a pélvica. Há umas que vocês vão colocar também divisão e encontrar como sacral, certo? A medula espinhal, o que vem a ser ela então, professora? Ela é a segunda parte do sistema nervoso central. Então, a parte superior nós já vimos, que é o encéfalo dividido em cérebro, cerebelo e tronco cefálico. E a segunda parte é a medula espinhal, que vai se ramificar para poder termos o sistema nervoso periférico, certo?
A medula espinhal, então, ela é uma massa de tecido nervoso que está situada dentro do canal das vértebras, ou seja, dentro desses ossos. Nós temos a medula, ela é protegida justamente pelas vértebras. A parte do bulbo, geralmente, é até a L2 e tendo em média mais ou menos 45 centímetros, certo? Ela serve de conexão entre o cérebro e o restante de todo o corpo. Então, uma pessoa que ela tem lesão na coluna, ela deixa de ter essa conexão. Por isso, então, professor, que ela está começando a entender quando a pessoa tem uma lesão na cervical, que ela tem paralisia de membros inferiores, na cervical tem paralisia de membros, tem alteração da respiração, na região cervical a pessoa tem risco iminente de morte, não, tá na torácica, então vai perder só a sensibilidade, não vai perder até a altura do joelho, justamente por causa do controle que ela tem com todo o resto do corpo. Uma vez que ela tem uma lesão nela, ela vai falar bem assim, ó, a lesão foi em tal lugar, então a sensibilidade só vai perder em tal lugar. Da mesma forma acontece o processo de anestesia. A anestesia, ela é dada, né, nessa região lombar, o paciente, a gente emborca o paciente, coloca na posição fetal, e aí ele faz a anestesia. A medicação, ela entra e, vamos supor, de acordo com o local que foi injetado, é que eu vou ter paralisação de membros inferiores. Vai ser do umbigo para baixo. Não, é da região mamilar para baixo. Não, é só da perna direita, só das pernas. A bacia tem total controle, então ele consegue controlar a urina. Não, eu quero que ele perde totalmente essa função, ele vai ter controle de nada. Nós vamos passar uma sonda nele fazer procedimento cirúrgico. Não, então pode ser uma anestesia mais complexa. Então, a medicação vai ser colocada, dependendo do lugar, é que ele vai anestesiar o restante das terminações. Dela parte mais ou menos 31 nervos espinhais. 31 nervos espinhais. Para vocês verem, então, quantos nervos nós temos que faz todo o controle do nosso corpo de sensibilidade. E aí, esse nervo vai até a parte final, onde ele também traz essas informações do meio externo para o meio interno. E temos a caldequina. Isso daqui é só nível de informações, vocês não são obrigados a saber. Não é esse, é outro. Esse aqui vocês têm que ter uma noção dele. Qual parte que eu quero que vocês tenham noção? Só assim, a quantidade de nervos que formam o nosso corpo. Então, assim, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Vocês não são obrigados a saber eles. Mais ou menos, nós temos 2 pares de cervical, ou seja, pescoço, 2 pares dorsal, do dorso, 5 pares lombares e 6 pares sacrais. Ele é dividido em 2 partes. Nós temos a parte do sistema nervoso voluntário ou somático e sistema nervoso autônomo ou visceral. Voluntários são pessoas que trabalham voluntariamente. E o autônomo? O autônomo são pessoas que trabalham para ganhar a sua renda própria. Não é assim, pessoal autônomo? Não, eu tenho um trabalho autônomo. Você é fixo com alguém? Não. Eu trabalho independente, eu trabalho sozinho. Então, assim, ó, se eu trabalho independente, eu trabalho sozinho e tá aqui escrito visceral, quer dizer, então, o quê? Quando eu como alguma coisa, eu preciso que alguém vai lá e fale assim, funciona o intestino, funciona o estômago. Não, agora é o intestino grosso. Eu não preciso falar, porque ele sabe que ele tem que trabalhar por conta própria. Então, aqui a gente coloca principalmente a questão do visceral para a gente lembrar que trabalha sem patrão, trabalha sem alguém mandar. Eu não preciso mandar para que seja executada a função, certo? Ele vai trabalhar sozinho. E o voluntário, professor? O voluntário também, ele é voluntariado, ele executa a função dele de forma voluntária. Então, quando eu penso na questão voluntária, eu vou pensar assim, contrações do músculo, estriados. Posso pensar que o músculo ele vai trabalhar sob o controle de alguém. A pessoa é voluntária, mas tipo assim, olha, gente, hoje vai ter feijoada lá na cozinha. Eu vou ser voluntário. Beleza, mas alguém vai coordenar tudo isso? Não, alguém vai coordenar. Quem que tá coordenando? Quem é o seu coordenador da cozinha hoje? Ah, coordenador fulano de tal. Então, se você é coordenador, você vai falar para mim que eu tenho que fazer isso, aquilo outro, certo? Os involuntários
são contrações musculares lisas, tipo coração, que ele é controlado pelo sistema nervoso periférico autônomo. Por que autônomo? Lembra que o autônomo ele sabe da função dele, ele sabe que ele tem que exercer para ele ganhar. Ele precisa que alguém passe comando para ele? Não, ninguém comanda ele, ele vai lá e trabalha por conta própria. Então, seu coração, na hora que você vai dormir, você fala assim, coração, eu vou dormir, agora você continua batendo. Não, você não passa nenhum tipo de informação. Ele sabe que necessita bater para que ele venha bombear todo o sangue que vai percorrer naquele corpo. Então, essa é a diferença. O voluntário, eu vou precisar de alguém para coordenar ele. O involuntário, ele vai trabalhar sem que ninguém coordene ele de forma a estar mandando, certo? Tudo isso quem vai controlar? Sistema nervoso. Por isso nós dividimos ele em duas fases. O somático e voluntário, ou o periférico autônomo, que também pode ser visceral. De acordo com a sua ação, o sistema nervoso periférico, autônomo e visceral, ele vai dividir somente o autônomo, ele vai dividir em simpático e parasimpático. Então, o autônomo, ele vai ser dividido em simpático ou parasimpático, certo? Ele tem funções que são contrárias uma da outra. Então, o simpático não trabalha igual ao parasimpático e o parasimpático não trabalha igual ao simpático. E ele ajuda, o que é interessante essa divisão, é que um vai corrigir a alteração do outro, o excesso, para que nada seja em excesso. Tudo tem que ser na medida certa, na quantidade certa. Por isso que é uma divisão. Até nisso Deus foi perfeito. Então, vamos pensar. Eu tenho uma pessoa que trabalha autônoma. Aí, o que acontece? Vamos colocar 2 vendedores nessas banquinhas no meio da rua. Eu sempre adoro fazer esse exemplo. Tenho 2 vendedores de calcinha na rua. Aí, eu tenho uma vendedora que ela senta, a gente passa, tá com aquela cara de morta. Misericórdia. E aí, na passa, um pouquinho mais à frente, já tem outra que fica lá, vamos lá, tô vendendo calcinha, gente, chega pra cá, vamos comprar calcinha, vem. Ela é totalmente ao inverso. Quando eu penso na vendedora parada, morta, sem graça, eu estou pensando na pessoa parasimpática. Então, eu vou pensar no sistema nervoso parasimpático. Então, eu tenho a pessoa autônoma que ela é totalmente parada. E eu já tenho a outra pessoa que ela é autônoma, mas ela é simpática. Se fosse para eu poder comprar entre eles, eu ia sempre olhar o quê? Questão da mercadoria. Normalmente, o simpático que ele faz, ele vende mais, porque ele é mais afoito, ele chama a atenção das pessoas. A pessoa simpática, ela fica o quê? Mais sem vendas e fica só parada vendo o quê? O lucro do outro. Mas tem hora que essa pessoa que é parada, ela tem que vir e tem que trabalhar, porque senão o simpático vai vender tudo e ela vai ficar sem nada. Então, quando ela começa a trabalhar, o que ela faz? Calma aí, simpático. Relaxa que agora eu tenho que dar uma trabalhadinha, que eu preciso ganhar dinheiro também, eu tenho filho para sustentar. Aí é onde ela começa a se ajustar um ao outro, certo? Deu para vocês entenderem mais ou menos essa diferença? Então, vamos lá, uma definição melhor. Sistema nervoso autônomo simpático. Ele é autônomo, porém ele é simpático. O vendedor de calcinha que fica gritando, uhul, vamos comprar. Os impulsos são liberados sobre condições de estresse físico ou psíquico. Então, vamos lá. A pessoa que está trabalhando, que ela é simpática, ela está tendo um estresse físico, ela está tendo um desgaste, ou ela está passando por um momento psíquico, ela fala assim, gente, eu tenho que vender porque eu tenho filho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Então, a pessoa, ela trabalha com um momento maior de estresse. Se ela trabalha com um ambiente maior de estresse, porém, ela é simpática porque ela precisa daquilo, mas ela sabe das suas obrigações, ela vai ter um gasto maior de energia. Se ela tem um gasto maior de energia, ela também libera mais noradrenalina. O sistema nervoso autônomo parasimpático, a pessoa parada, o vendedor lá sentado, que não tem condições de nada, nem de levantar, de tão morto que é, ele age sob condições de repouso. Então, ele no repouso, ele está na zona de conforto dele. Então, ele vai fazer o quê? Vai controlar a maioria dos efeitos viscerais na maior parte do tempo. Enquanto o simpático está lá gastando suas energias, está lá morto, está lá tendo aquela produção maior de adrenalina, vivendo sob uma condição de estresse físico e psíquico totalmente, que às vezes nem dá tempo de ir no banheiro, não faz um xixi, não faz suas necessidades, nem come, nem nada. O parasimpático não. Ele fica de boa, mas ele continua trabalhando. O seu corpo trabalhando no tempo certo, do jeito certo.
E aí ele vai liberar mais o que? Acetilcolina, que é o seu transmissor mais da tranquilidade. Então, se vocês fossem olhar bem essa imagem, tá lá no slide de vocês, olha para vocês verem a diferença da vendedora simpática e da vendedora parasimpática, certo? O parasimpático, ele olha pra gente e contrai a pupila. O simpático, ele já vê uma pessoa que há a possibilidade de comprar dele, ele já dilata aquela pupila e pensa, agora é a minha hora. A parasimpática, ela vai ter um estímulo maior de salivação. A pessoa simpática, como ela conversa demais e ela tá querendo vender mais, ela já inibe a saliva, então ela tá com a boca seca o tempo todo.